Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Ronaldo Carniello. Se você gostar do vídeo, dá um joinha aí. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho. Lembrando que eu estou deixando sempre as ministrações da nossa igreja para que você possa acompanhar, ser abençoado e assim por diante. Bom, quero fazer uma reflexão. Eu vi um vídeo hoje de um YouTube muito famoso e ele é católico, ele se diz cristão, é católico, enfim, mas ele fala muito de Jesus às vezes ele recomenda determinadas pregações, determinados pastores, amigos dele, né? E hoje ele fez um questionamento num dos vídeos dele que isso me chamou muita atenção. E eu não vou citar o nome do pastor, mas ele faz um questionamento sobre um determinado pastor. E esse pastor é considerado o pastor dos famosos, né? Talvez aí você chegue à conclusão, enfim. E ele fala que o que ele percebe, que os tais famosos, os quais ele diz ser pastor, não têm assim uma vida transformada, né? Ele até outro dia deixou um versículo, esse YouTube deixou um versículo para um dos famosos dele, e esse famoso respondeu para ele F três pontinhos, né? Do nada, e também se diz um cristão, mas enfim. E ele falou olha, até que ponto os ensinos e a doutrina que ele tem passado tem sido surtido efeito, né? E ele até fala, olha, na minha visão o evangelho ele é confrontador. E nesse meio tempo ele até coloca um determinado teólogo, muito conhecido também, YouTube, e esse teólogo diz assim, ele está massageando a mente dessas pessoas e o ego delas e mandando elas diretamente para o inferno. Bom, muito parecido com esse pastor que este YouTube está questionando, um outro pastor tem mais ou menos a mesma linha e ele fala que é um espetáculo, as ministrações dele, tem jogo de luzes, palco, tudo muito parecendo uma apresentação até meio teatral, né? Só que isso me levou a pensar que outro dia o pastor Luciano Subirá, né, que tem uma palavra muito boa, e ele estava falando outro dia exatamente sobre esse risco que a internet traz. Eu sei que eu estou ministrando na internet, mas eu sei de um cuidado que eu tenho, e sei também que você que é cristão, você tem um pastor, você tem um líder que está te ensinando, e ele vai te passar aquilo que Deus quer para a sua vida naquela situação. Eu não estou dizendo que você eventualmente não possa beber de outras coisas, mas eu lembro de um pastor que ele dizia mais ou menos o seguinte, que a igreja e o pastor que nós temos é mais ou menos como a nossa mãe, que faz aquela comida, o arroz, feijão, né? Que te dá sustento, que realmente alimenta o seu corpo, que faz aquele bifão, que faz aquela batata frita. Obviamente que de vez em quando você quer comer um McDonald's, você quer ir para uma churrascaria, tudo, só que o que vai te sustentar e vai te manter forte é a alimentação que você tem em casa. E é isso que os cristãos hoje não conseguem entender. Existe uma característica, uma coisa que eu não consigo entrar na minha mente. Pastor coaching. Amados, o púlpito é lugar de pregar Jesus. O púlpito não é lugar de dar treinamento. Você pode até usar numa situação ou outra, mas não fazer disso uma tônica. O púlpito é lugar de entregar o alimento sólido. E aí eu penso que, como Paulo fala, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino. Quando passei a ser grande, deixei as coisas próprias de menino. Mas só que para eu chegar à fase adulta, inclusive na minha forma física, intelectual, eu tenho que ter um alimento que me gere esse crescimento. E aí Pedro fala assim, que vocês ainda não estão prontos e tem que tomar o leitinho espiritual, porque não consegue tomar algo mais sólido. E muitas vezes as pessoas ficam aí nesse leitinho. É óbvio que se eu pegar para você e te der iogurte, Danone, chocolate, eu te der McDonald's, eu te der uma série de coisas que são gostosas ao paladar, talvez mais gostosas até que um arroz e feijão, vai ser bom,
para o seu paladar, mas não vai ser bom para o seu corpo e não vai te dar a sustentação suficiente para que você se mantenha forte e continue bem de saúde. E é esse o entendimento que as pessoas têm que ter em relação às suas igrejas. Você tem que voltar para a sua igreja e valorizar o seu pastor. Você tem que ouvir a voz, porque a Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor. E também o seu pastor terreno. Deus levantou ele para poder te ensinar. Agora, se você não concorda com ele, eu lembro que uma vez em Ferraz, o irmão chegou, olha, o pastor isso, pastor daquilo, pastor daquilo, sei o que, falou, olha, irmão, ou você tem que ser bênção para a igreja ser uma bênção para você. Se as coisas não se casam, sai fora, não seja um problema. E foi o que ele fez. Você não vai mudar o seu pastor, e o seu pastor está tentando te ajudar a mudar. E o máximo que você pode fazer é orar por ele. Porque se fosse para você ser o pastor, Deus te levantaria. Então eu quero que você raciocine. Hoje existe muita gente sendo alimentada pela internet, sendo alimentada pelo YouTube, sendo alimentado comendo comida pronta, comendo comida rápida, fast food espiritual, mas não tem se alimentado e muitas vezes tem desvalorizado aquela comida caseira que o teu pastor tem feito e tem entregue. E talvez você não perceba, a comida caseira do teu pastor talvez seja muito mais saborosa do que aquele fast food que você consome na internet. Mas a questão é que talvez você já se enjoou, né? E uma das coisas que esse YouTube fala no final, para encerrar, é que no entendimento dele, e esse é o meu entendimento, eu tenho ensinado para as minhas ovelhas, o evangelho é confrontador. Ele vai provocar em você mudanças, e toda mudança dói, mas muitas vezes é proveitosa. E quando essa mudança é gerada pelo evangelho, ela é extremamente proveitosa para a nossa vida. Nós sempre mudaremos para melhor, mas o processo talvez doa. É como uma borboleta, é um processo de transformação, mas o resultado é o que é o mais importante. Portanto, o evangelho é boas novas de salvação, mas também boas novas de transformação. E essa transformação é gerada pelo poder da palavra, que talvez está sendo pregada dentro da tua igreja e você não dá valor. Pense nisso. Deus abençoe você.